E nós vamos falar nesta noite sobre lutas, um tema tão sugestivo para esse tempo que estamos vivendo de pandemia, já há tanto tempo, há tantos meses, mais de ano envolvido nesse cenário de morte, algumas cidades da Europa fazendo lockdown de novo, algumas no Brasil sofrendo tanto, e é um tempo de luta, é um tempo de batalha, é um tempo de muitas dificuldades, mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O Deus Todo-Poderoso que você serve, o Deus Todo-Poderoso que você adora, o Deus Todo-Poderoso que você decidiu servir, Ele está com você em todas as suas lutas, amém? Ele não vai te abandonar, Ele não vai permitir que você caia no meio do caminho, mas Ele vai estar com a mão dEle forte, poderosa, te sustentando em todos os momentos. Lutas. Existe um corinho muito antigo, e eu gosto muito desses corinhos antigos, porque muitos deles têm letras tremendas, muito simples, fáceis de gravar, e que nos ajudam tanto em momentos de adversidades. E eu não sei se você já ouviu aquele corinho antigo que diz assim a letra: a luta vem e passa, não desanima, irmão, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, amém? Mas a luta vem e passa, não desanima, irmão, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Aleluia! O nosso Deus nos salva. E eu gosto muito de falar para os irmãos, sempre que posso, do significado dessa palavra salvação. Para nós, servos de Deus, Deus nos salva da condenação do inferno. E Deus também nos salva das mazelas do nosso dia a dia, nos dando livramentos poderosos, quando nós cremos nele como nosso Deus. Por isso creia que o Senhor está com você nas suas lutas, Ele jamais vai te abandonar. E alguém muito especial na palavra de Deus, que era especialista em vencer lutas, em vencer batalhas, e mesmo quando ele entrava em lutas que não era para entrar, Deus, por sua graça e misericórdia, abençoa a vida desse homem e escolhe ele para ser um dos patriarcas do povo de Deus. Eu quero falar nesta noite sobre Jacó. Jacó normalmente é muito injustiçado, irmão Mike, nas mensagens dos pregadores. A gente ouve muito os pregadores descer a ripa, né? No Jacó, ele sofre muito, é enganador, é trapaceiro. Tudo bem, a gente vai olhar o contexto da vida dele, teve momentos que ele foi mesmo enganador, foi trapaceiro. Mas sabe, eu fico muito empolgado com a palavra de Deus, e ela sempre me dá esperança, porque eu vejo Deus pegando pessoas que a sociedade fala, não vai dar certo, é o improvável, esse aí não tem mais jeito. E Deus gosta de pegar esse tipo de gente, irmã Nair, trabalhar de uma forma poderosa para mostrar que nas mãos dele até o caos se transforma em beleza. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E é por isso que em meio às lutas nós podemos descansar, Raimar, e crer que o nosso Deus está conosco. E venha a luta que vier, nós já temos uma palavra de Deus para nós, irmã Eliana. Somos mais do que vencedores, aleluia. Eu acho que dava para ir para casa já com tudo isso, mas eu quero que você acompanhe comigo o texto de Gênesis 32, capítulo 32, versos 22 a 32, texto sagrado. Na minha tradução diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque.
levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel. Peniel significa a face de Deus. E ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois nessa parte do corpo ele recebeu o golpe. Amém? Aleluia. Texto precioso, texto que normalmente é usado para falar sobre essa luta tremenda, poderosa, que Jacó teve com o anjo do Senhor, que na teologia tipifica o próprio Deus. Por isso que ele fala: eu vi Deus face a face, ainda estou vivo. Ele teve essa experiência profunda com Deus através daquela luta durante toda aquela madrugada. E nós entendemos dentro desse contexto que era Deus dando uma experiência sobrenatural para Jacó, Beatriz, de quando a gente luta com Ele, nós somos vencedores. Aleluia. Jacó entrou em muitas lutas, em muitas batalhas e teve muitas dificuldades durante a sua vida, mas aí Deus estava tratando com ele de uma forma muito especial. E se você já estudou um pouquinho a história de Jacó, você sabe que ele nasceu de uma gravidez em que a sua mamãe gerava ele e o seu irmão Esaú. Ele veio de uma gravidez de gêmeos. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E Gênesis 25, 23 vai nos afirmar claramente que a irmã Rebeca, a mamãe de Jacó e Esaú, quando ela estava ali com eles no seu ventre, ela percebia que aquelas 2 crianças, Gustavo, lutavam. O texto diz claramente: lutavam entre si, dentro do ventre, a ponto dela sentir literalmente eles brigando. Você consegue fazer um quadro na sua mente? 2 bebezinhos, irmão Paixão, 2 bebezinhos já brigando. E ela sentia isso de uma forma tão forte na barriga dela, que ela foi perguntar para Deus, o Senhor, falou: Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? O que é isso? Ela ficou preocupada, né? O que eu estou gerando? Eu era estéril, meu esposo orou por mim, Isaac, meu marido ora por mim, o Senhor me dá a graça de ter gêmeos, e o que está acontecendo agora? Eu não estou entendendo nada. Foi o Senhor mesmo que me deu esses filhos? E o texto sagrado vai dizer, Gênesis 25, 23, que o próprio Deus fala para ela: 2 nações estão dentro de você,
e elas já estão lutando entre si desde agora. Mas tem uma coisa: o maior servirá ao menor. E quem era o menor? Jacó. Jacó, que desde o ventre da mãe brigava, e a Bíblia diz que quando ela vai conceber os filhos, Esaú nasce primeiro, o primogênito. E quem nasce depois, naturalmente? Óbvio, Jacó. Mas ele não nasce de uma forma normal. O texto vai dizer claramente em Gênesis 25, 26, que ele vai nascer agarrado, aqui ó, agarrado na perninha do irmão. Tipo assim: Esaú, eu quero sair primeiro, vem pra cá, rapaz. Mas não teve jeito. Percebe? Alguém que desde o ventre da mãe lutava, um lutador. Ele era competitivo desde quando era muito pequeno, um bebê. E a gente vai estudando um pouquinho mais da história de Jacó. Ela é muito rica, é muito preciosa. E a gente percebe que então eles crescem, Jacó e Esaú, agora jovens adultos. E o Jacó, competitivo como sempre, queria de todas as formas herdar o direito de filho mais velho. Não conseguiu quando era um bebê, mas aquilo ainda estava nele. E quando ele está cozinhando um ensopado de lentilhas, diz o texto bíblico de Gênesis 25, 27, 34 mais ou menos, essa é a passagem que vai trazer o contexto. Ele está cozinhando na sua casa, porque ele era aquele menino que ficava mais próximo da mãe. Ele era o camarada do lar, o filhinho da mamãe, literalmente. E o Esaú era aquele moleque, aquele jovem da caça, do mato, gostava de caçar. E por isso a mãe Rebeca gostava mais de Jacó, porque ela recebia sempre o trabalho do filho ali na casa, ajudando ela. E o Isaac gostava de Esaú porque ele trazia as caças, a comida, quando ele caçava. E nesse contexto, quando ele está lá com aquele ensopado de lentilhas, devia ser muito gostoso, né? E cheiroso, saboroso, porque diz o texto que o Esaú chega a morrer de fome e fala: me dá um pouco dessa comida aí. Aí o Jacózão, na hora, pensa, né? Já aquele entendimento de trapaceiro, de enganador, fala: eu dou um pouco para você. Eu não dou só o ensopado, eu dou bebida, eu dou pão para você, mas eu quero que você me dê o direito de filho mais velho, o direito da primogenitura. E por que Jacó queria isso? Porque ele sabia que o direito de filho mais velho era herdar toda a riqueza do pai, toda a herança, todos os recursos do pai após a morte, e administrar tudo aquilo. Evidente que ele estava com aquela mentalidade de trapaceiro, de enganador naquele tempo, mas trazendo para um lado de uma pessoa que tem foco, que tem objetivo, ele queria realmente manter ali o status quo dele, da família, e levar para frente. Ele levava isso muito a sério. Ele gostava de desafios, de vencer. Ele gostava de estar sempre numa posição confortável de destaque. Ele tinha suas qualidades também. E a gente percebe claramente no texto que quando Deus fala que o maior, que era o que nasceu primeiro, Esaú, serviria o menor, porque Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que Esaú não iria valorizar a herança bendita que era herdar todas as riquezas e os recursos do pai. Porque quando ele fala: me dá um pouco dessa comida, o Jacó fala: me vende, eu troco. Olha o que Esaú responde. Claramente o texto fala assim: o que me adianta os direitos de filho mais velho e eu morrer de fome? Me dá logo essa comida aí. Trocou o que era mais excelente, o que era mais precioso, que era a bênção de ter nascido primeiro e governar sobre a casa dele,
Não valorizou. E sabe, às vezes nós também olhamos para Esaú, para Jacó e para tantos outros personagens da Bíblia, e nós gostamos de apontar o dedo e falar: mas que camarada sem futuro esse Esaú? Trocar toda uma riqueza, toda uma herança, todo um direito que já é constituído pelo costume da época, por um prato de comida? Queridos, às vezes nós também trocamos a herança de Deus, as promessas de Deus nas nossas vidas, por migalhas momentâneas. Quantas pessoas trocam uma herança eterna, uma vida com Deus, por prazeres momentâneos, como Esaú fez? Eu quero satisfazer agora aqui, ó, a minha barriga, esse momento tá bom, depois não importa. E ele vende, sem levar muito a sério aquilo, sem valorizar aquela bênção que ele tinha de Deus por nascimento. Só que Jacó não estava brincando. Jacó estava levando muito a sério quando compra o direito de filho mais velho. E a prova é que no desenrolar dessa história, quando o seu pai Isaac já está velhinho, o texto vai dizer que ele estava cego, cansado, muito fraquinho na cama já, próximo a partir para a eternidade. Ele chama Esaú, porque era o filho mais velho, ele que tinha o direito de herdar as bênçãos. Fala: meu filho Esaú, vai caçar, como você sempre faz. E quando você trouxer a caça, faça aquele ensopado gostoso que só você sabe fazer, do jeito que eu gosto. E eu quero comer essa comida que você vai fazer para mim, porque eu acho que é a última comida, mas eu quero te abençoar depois, eu quero profetizar as bênçãos sobre você. Era assim que funcionava naquela época. O pai estava perto de morrer, chamava o filho mais velho, colocava a mão na cabeça e profetizava as bênçãos, declarava as bênçãos, e aquele filho dava sequência ao seu legado, a tudo que tinha de posses até então. E quando Esaú vai animado caçar para depois receber a bênção do pai, empolgado, a mãe de Jacó, por ter aquele carinho especial por ele, por ser aquele filho que estava ali mais próximo dela, vai falar: olha, você comprou a bênção da primogenitura do teu irmão, agora acho que é o momento. Ele foi caçar para preparar o alimento para o pai abençoar. Vamos fazer uma coisa aqui, vou matar um animal, vou tirar a pele dele, porque Esaú, diz o texto bíblico, ele era peludo, era um jovem cheio de pelos, e o Jacó era liso, não tinha pelo. Então eu vou matar um cabritinho aqui, vou fazer uma comida gostosa, do jeito que seu pai gosta, eu sei como ele gosta. Ah, eu sei. E aí eu vou colocar essa pele do animal em você, e nós vamos juntos lá, e você vai receber a bênção do seu pai. Percebe a confusão também no meio da família? Isso é feito. E quando eles chegam lá com o alimento, dá para Isaac. Isaac come, mesmo cego, mesmo cansado, ele parece que é Jacó, mas ele toca: ah, mas é o meu filho Esaú, porque é peludo, eu estou sentindo o cheiro do campo. E aquele contexto todo, Jacó consegue o que ele queria de fato agora mesmo, a bênção do pai. E dessa forma ele consegue então o direito de filho mais velho, trapaceando, enganando. Aí você pode pensar: mas como pode Deus aprovar isso? Deus não aprova o erro, meu irmão. Deus não aprova a coisa errada. Mas eu volto a dizer para você, eu vejo o amor de Deus tão grande por nós, tão poderoso, que quando Ele tem um plano nas nossas vidas, irmã Eliana, até os nossos erros, Ele vai pegar, vai transformar de uma forma poderosa, para que a gente venha crescer com eles e se tornar a pessoa que Ele quer que a gente nos tornemos. E Jacó vai pagar por isso, vai ter consequências, vai sofrer. E quando aquela trama é descoberta, o que acontece? Esaú fala para a mamãe:
Rebeca, eu vou matar Jacó. Quando o pai morrer, eu não vejo a hora do pai fechar os olhos, eu vou matar ele. Olha que confusão. E no meio dessa confusão toda, Deus está trabalhando para que Jacó se tornasse um patriarca, um grande homem de Deus. De repente você olha para a sua vida hoje, você que está aqui, você que está em casa, você fala: pastor, mas a minha vida é uma bagunça, tenho feito tantas coisas erradas, eu acho que eu estou me identificando muito com Jacó. Se você se deixar ser tratado por Deus como Jacó, no decorrer da sua vida deixou, a sua vida também será transformada em nome de Jesus. Porque da mesma forma como Deus, Raimar, trabalhou na vida de Jacó e fez dele um grande homem, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que se dispõe a servi-lo e a obedecê-lo e a entender o processo. Quando um engenheiro faz um viaduto, Gustavo, ele não faz aquele viaduto para cair, ele faz aquele viaduto para dar certo, sim ou não? Para que carros pesados passem por cima, carretas, enfim, ele faz aquilo para dar certo, mesmo que dê muito trabalho, ele faz para dar certo. Da mesma forma Deus trabalha nas nossas vidas, mesmo que dê muito trabalho, mesmo que a gente tenha que passar por muitos processos, Deus, na origem, no projeto original, Ele nos criou para dar certo. Deus não nos criou para dar errado. E por mais que a gente tente às vezes querer dar uma forcinha para Deus, trapacear, fazer coisa errada, como Jacó fez, quando Deus tem um plano, Deus vai pegar, vai nos torcer, vai nos moldar, mas vai nos colocar no centro da vontade dEle, porque no final o nome dEle vai ser glorificado. E Jacó então, depois dessa trapaça toda com a mãe, o texto vai dizer que ele precisa ir para a casa do seu tio Labão. A sua mãe Rebeca vai encomendar a sua ida para lá, e ele vai, e chegando lá, aí Deus começa a trabalhar com Jacózão. As trapaças dele, os enganos dele, ele vai sentir na própria pele. Lembra que eu falei, quando Deus tem um plano, a gente pode até tentar sair fora desse plano, forçar a barra para que as coisas aconteçam mais rápido, mas Deus vai usar tudo isso para nos fazer crescer. E quando ele chega lá então na casa do seu tio Labão, recomendado para estar lá, para casar, para construir família, porque sabia que o seu irmão Esaú estava pronto para matá-lo, ele começa a construir a vida dele. E aí ele olha para uma moça linda chamada Raquel, e ele vai falar para o seu tio Labão: eu quero casar com a Raquel. Aí o tio dele vai falar para ele assim: tudo bem, trabalha 7 anos, você vai conseguir ela. Agora o perfil de lutador de Jacó a gente tem que destacar. Jacó era do tipo, irmã Nair, que não desistia nas lutas, ele ia em frente. Não conseguiu a primogenitura no ventre, saiu depois, mas quando era um jovem adulto, de forma errada, mas conseguiu, ele lutava. Vamos olhar a qualidade sem olhar para a questão do erro, daquilo que Deus não aprova. Tinha dentro dele um espírito de lutador, ele ia para cima. E eu penso que Deus, desde o ventre, sabendo que Jacó tinha essa qualidade de um guerreiro, de um lutador, ele vai dizer: o menor vai governar o maior, porque Deus sabe todas as coisas. E ali ele trabalha 7 anos, diz o texto que ele, de sol a sol, de madrugada, cuidando das ovelhas do seu tio Labão, dos animais, dos rebanhos. Aí quando chega o dia do casamento, o que acontece? Você conhece a história? Eles
embebedam o Jacó, deixam o Jacó doidão, e aí entrega a filha mais velha. Labão vai entregar a Leia ou Lia, dependendo da tradução da sua Bíblia, em casamento. E quando Jacó acorda de manhã na tenda dele, cadê a Raquel? Estava a Leia do lado, a Lia. Ele fica apavorado, mas eu trabalhei 7 anos, eu lutei sol a sol, de madrugada, cuidando dos rebanhos do Senhor, tio, para você me enganar. Percebe? Ele enganou lá atrás, foi enganado. Deus começa a lixar ele sentiu na própria pele. Aí o tio fala: tudo bem, você quer Raquel mesmo? Eu quero, eu amo a Raquel. Então trabalha mais 7 anos para mim. E Deus trabalhando no caráter de Jacó, fazendo com que ele viesse a aprender o valor, o respeito. E aí então, mais 7 anos, para ele ter a Raquel, o amor da vida dele. E você vai estudando a história, você vai perceber que ele trabalha para o sogro de uma forma muito árdua. Embora Deus ia abençoando ele, porque tinha uma promessa já na vida dele, mas o sogro dele faz de tudo para que ele não avançasse, não crescesse. Mudava o salário dele toda hora inventava uma história. Mas lembra que eu falei para você no início? Quando Deus tem um projeto nas nossas vidas, na essência, pode vir o que vier, Ele nos criou para dar certo, vai dar certo, porque é da vontade dEle, aleluia. E Jacó prospera, Jacó avança, e então, agora Jacó está voltando para sua terra natal. Aí esse texto que nós acabamos de ler faz mais sentido para nós. Ele está voltando para sua terra natal agora, aproximadamente depois de 20 anos, rico. Como lemos o texto, ele volta com 11 filhos. Ele volta com escravos, com concubinas, com 2 esposas. E quando ele está no Val de Jaboque, que é uma parte rasa de um rio que se chama Val, onde se pode passar quase a pé, pelo enxuto ou tornozelo, um lugar muito rasinho, com pouca água, passa todo mundo, passa a família, passa as riquezas, passa os bens que ele tinha, os animais. Ele fica ali para ter um tempo com Deus, e é naquele momento que ele vai ter o tempo dele com Deus, Gustavo, é que ele vai ter a luta mais importante da vida dele, a luta que vai transformar a vida dele para sempre. Ele vai ter uma experiência sobrenatural com o próprio Deus. E é tremendo demais quando a gente tem esse entendimento de Deus trabalhando nas nossas vidas, em todos os momentos, quando Deus realmente tem um propósito para fazer através de nós. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante nessa noite, olhando para a vida de Jacó. Existem 2 tipos de lutas. 2 tipos, fique esperto. As lutas humanas e as lutas divinas. Nós vamos ter que enfrentar elas em algum momento. Em especial nós que somos servos de Deus, que temos esse entendimento, que em algum momento da história Deus vai nos dar uma prova. Deus vai nos colocar em uma situação para ver como está a nossa fé. E isso acontece. Nós vamos ter que enfrentar 2 tipos de lutas: lutas humanas e lutas divinas. As lutas humanas são aquelas que nós mesmos entramos sem autorização de Deus. E às vezes a gente pode trazer isso bem para o dia a dia, para ficar mais fácil de entender. Como por exemplo, alguém que ganha R$1.000 por mês, aí quer comprar um carro zero, não pode pagar a prestação. Aí ela falsifica um documento, ela manda lá para a financeira, aprova com documento falso, e ela pega aquele carro zero. Só que depois a prestação do carro é R$1.500 por mês. Deus mandou ela entrar nessa luta? Claro que não, é uma luta humana. Ela entrou porque ela quis. E olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber algo muito poderoso, que nos ensina. Quando nós entramos numa luta humana, irmã Nair, sem a autorização de Deus,
Nós mesmos que vamos ter que sair dela. Nós vamos ter que dar os nossos pulos para sair dela. Deus não mandou a gente entrar. No exemplo que eu dei, por exemplo, vai ter que entregar o carro para a financeira, o saldo vai ter que parcelar para pagar, senão o nome não vai sair do SPC. São lutas humanas, coisas que nós muitas das vezes procuramos. É um exemplo simples, apenas para entendermos. Quando você entra numa luta sem a orientação de Deus, sem a autorização de Deus, meu querido, você mesmo vai ter que sair dela, passe o tempo que passar. A gente olha para a vida de Jacó, 20 anos se passou. Ele entrou numa luta humana lá atrás, Deus não mandou ele fazer aquilo. Já tinha uma promessa de bênção sobre a vida dele, mas ele quis dar o jeitinho dele, de trapaceiro, botar uma forcinha para Deus. Quem sabe Deus esqueceu. Estão falando aí, desde quando eu nasci, que tinha uma bênção, que o meu irmão, ele ia, ser dominado por mim, eu estava por cima da casa do meu pai, mas vai que Deus esqueceu. Ei, Deus não esquece das promessas que Ele fez para você. Apenas aguarde. O tempo dele está chegando na sua vida, aleluia. Creia. 20 anos se passam e agora ele vai ter que voltar. Ele sai da casa do sogro, do tio Labão, com tudo que ele tem. Aí encaixa esse texto que nós acabamos de ler. E ele volta agora. E ele vai encontrar o seu irmão, mas morrendo de medo. Se você continua estudando a história dele, você vai perceber que ele manda um monte de presente na frente. Aplaca a ira do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo. Até chegar em nós, a gente já conseguiu se virar com um exército nosso aqui. Estava morrendo de medo. Porque ele sabia que tinha um erro humano, uma luta humana que ele tinha entrado sem a autorização de Deus. E ele precisava corrigir aquilo. Mas por quê? Porque naquele processo que ele teve lá, Deus foi lixando ele. Deus foi trabalhando na vida dele. Aí ele percebeu, puxa vida, tudo que eu fiz de errado lá atrás, olha, Deus cobrou de mim. Me fez um homem agora de valor. Me fez promessas, me deu riquezas. Tudo aquilo que eu queria passar na frente, achando que Deus não ia cumprir, Deus me deu tudo aqui. Deus me honrou. Eu preciso corrigir a minha falta, vou voltar atrás. E quando ele volta, mesmo temeroso, mas ele volta, ele tem coragem para enfrentar aquela situação, Deus vai na frente dele. E ali no Val de Jaboque ele vai ter essa experiência sobrenatural com Deus. E eu gosto muito quando o anjo que tipifica o próprio Deus fala: você lutou com homens e com Deus e venceu. Que qualidade maravilhosa. Um lutador. Alguém que não fugia das lutas. Alguém que enfrentava. Alguém que estava disposto a dar o próximo passo para acertar. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Quando você entra numa luta humana, você gasta o seu tempo, as suas energias numa guerra que você não deveria entrar. Outra dica preciosa para você nessa noite: não entre em uma guerra que não é sua. Eu vou ser mais claro. Quando você vê alguém passando por uma grande batalha, uma grande guerra, mesmo uma grande luta, é normal como ser humano, e em especial como homens e mulheres de Deus, a gente se compadecer e querer ajudar. Isso é cristão e devemos fazer, claro. Mas fica uma dica aqui: nunca assuma essa guerra para você, como se fosse sua. Sabe por quê? Muitas das vezes Deus está tratando com aquela pessoa, por ela ter entrado numa luta que ela não deveria ter entrado. E se você, de alegre, sem pedir orientação para Deus, vai ajudar aquela pessoa, sabe o que acontece? Aquela pessoa não cresce, e o que é pior, as consequências da luta daquela pessoa também vêm atingir você. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa, eu já tive várias vezes. Porque é normal, como pastor, a gente querer, às vezes, carregar alguém no colo.
mas no decorrer do ministério, no decorrer da caminhada, e eu espero que você não me interprete mal, Deus foi me ajudando a entender algumas coisas muito particulares. Quando a gente lida com pessoas que estão passando por lutas muito grandes, é cristão, é nosso dever, não só do pastor, você também, de orar, de dar conselho, de abençoar, de dar uma cesta básica se está precisando, às vezes colocar a mão no bolso. Mas você não pode pegar o problema dela sendo mais claro e falar: o teu problema agora é meu, deixa que eu vou resolver para você. Não, sabe por quê? Porque Deus pode estar tratando. Deus fez isso com Jacó, tirou ele da barra da saia da mãe, que ele era o queridinho da mamãe, e fez ele ficar longe lá. E lá o sogrão foi instrumento de Deus para lixar ele. Mas ele virou um homem, um grande homem de Deus, a ponto do Senhor falar: agora você está pronto, agora você vai governar. As 12 tribos de Israel vão vir de você, o meu povo forte vai vir de você, Jacó, porque você aprendeu no meu tratamento. Queridos, nós precisamos ter esse entendimento. E eu espero que você não me entenda mal nessa noite, em nome de Jesus. Eu espero que você esteja com seus ouvidos espirituais bem abertos para perceber o que Deus está te ensinando nessa noite. E sabe por que eu estou falando isso para você? Com muito amor e carinho, dando esse conselho prático. É um conselho prático de alguém que tem experiência já no cuidado, no trabalho com pessoas. Existe muita gente machucada, existe muita gente quebrada, em especial no meio do povo de Deus, porque entraram, irmã Nonata, em guerras que não era para entrar. A guerra não era dela, e ela, sem autorização de Deus, entrou. E eu já vi famílias sendo despedaçadas, porque em algum contexto, uma família, alguém daquela família, o homem ou a mulher, entrou numa situação de uma outra família. Isso acontece muito no meio de famílias mesmo, em especial. Traz outra família para morar dentro de casa, daqui a pouco vira uma bagunça, um desentendimento geral, e aí daqui a pouco separa aquele casal que estava bem, em virtude dessas guerras, dessas confusões, desses conflitos que são inerentes a nós, seres humanos. Você precisa entender que quando você assume uma guerra que não é sua, você está assumindo a responsabilidade total daquela batalha para você. E se você não está preparado, você vai sofrer as consequências. Eu não estou dizendo aqui que quando você tem um pai, uma mãe que está lá no leito, a irmã Eliana cuidou do pai até agora, até partir. É evidente, é uma questão de família, é uma filha. Não é nesse contexto que eu estou falando. Eu estou dizendo quando você não é autorizado por Deus para entrar numa batalha que Deus não mandou, que não tem nada a ver com você, e você entra naquilo. Pense nisso. Porque quando você entra numa guerra, numa batalha que não é sua, você já entra perdendo. Não é sua, não lhe diz respeito. O que você deve fazer? Orar, dar um conselho. Se precisa dar uma oferta, amém. Mas você pegar o problema dos outros, não pegue. Não pegue. Eu sei que pessoas aqui já fizeram isso e sofreram as consequências, são árduas demais. Até agora, eu falei das lutas humanas, daquelas que eu e você entramos sem a autorização de Deus e sofremos as consequências. Mas agora eu quero falar para você das lutas divinas. Essas são maravilhosas demais. Como assim, pastor? Lutas divinas são maravilhosas? No ambiente cristão também nós gostamos de chamar as lutas divinas de provas. É comum você falar com um crente, né? Crente que ora mesmo, que está na presença de Deus. Quando ele está passando por uma luta terrível, ele fala: irmão, estou numa prova. Só Deus para ter misericórdia.
Mas quando ele tem esse entendimento, que ele está sendo provado por Deus, é bênção. Porque ele tem revelação, ele fala, eu estou passando por uma prova terrível, mas Deus vai me dar vitória, eu creio nisso, eu vou até o fim, aleluia. E na verdade, meus irmãos, as lutas divinas ou as provas que Deus nos permite passar, elas são uma grande bênção para as nossas vidas, sabe por quê? Não existe luta divina, Alcionei, que não nos coloque em um nível maior. Toda luta divina que vem para você, irmã Valéria, que vem para mim, é para nos promover. É diferente da luta humana, que você entra com o peitão aberto, sem saber o que está fazendo, sem entendimento, sem sabedoria, fazendo coisas erradas às vezes. Eu quero que você agora esteja com o seu coração bem aberto, para você entender 4 fatos sobre lutas divinas que abençoam demais as nossas vidas. Primeiro fato: as lutas divinas vêm antes de uma promoção de Deus para nós. Quando você está passando por uma luta divina, uma luta que você não criou, que você não foi atrás, que você não entrou, você está fora, você fala, Deus, eu não tenho nada a ver com isso, por que está vindo isso sobre mim, Senhor? Fique tranquilo, Deus está prestes a te promover. Exemplos, só 3. Davi, ele foi atrás do gigante, lá cutucar o gigante? Não, o gigante que veio cutucar o povo de Deus. Ali era uma luta divina. E quando ele olha aquele gigante Golias afrontando o povo de Deus e falando, cadê, não tem homem para lutar comigo aí não? E amaldiçoa o povo de Deus em nome dos deuses dele, Davi fala, esse cara está brincando com Deus. Eu vou mostrar para ele que tem homem de Deus aqui nesse lugar. Uma luta divina. Ele entra naquela luta divina e o que acontece? De pastor de ovelha é promovido para general do rei Saul e depois de general para o rei de Israel. Quando você luta uma luta divina, você é promovido. E lutas divinas vêm antes de uma promoção de Deus. Jó a mesma coisa. Lembra do contexto? Satanás chega a falar, olha o teu servo Jó lá, fiel, né? Satanás só falta falar, desse jeito até eu, o cara tem tudo, podre de rico, sábio, família maravilhosa. Aí Deus fala, tá bom, toca lá em tudo que ele tem, tira tudo, só não toca na alma dele. Uma luta divina estava acontecendo ali. Depois desse processo que Jó passa, sendo fiel a Deus, o texto é claro, Deus restitui tudo que Jó tinha em dobro. Sempre quando tem uma luta divina acontecendo, uma prova de Deus na tua vida, fique tranquilo, Deus está te testando para te promover. Agora fica a pergunta, como é que você vai passar nesse teste? Fica a pergunta. E aí, último exemplo, eu quero falar do nosso querido e amado Salvador Jesus. Como Deus homem veio na terra, morre na cruz, humilhado. Todo mundo olha e fala, filho de Deus, na cruz. Morre, mas ressuscita no 3º dia. E está hoje à destra de Deus Pai. E ninguém pode chegar até o céu, a presença de Deus, a não ser por Ele, Jesus, o nosso Salvador. Toda a luta divina que você passa por ela, é aprovado por Deus, vem uma promoção do Senhor. Essa é a grande diferença. Segundo fato sobre lutas divinas, elas revelam o máximo do seu potencial e da sua fé. Você só vai saber quem você é de fato, e as pessoas que também estão ao seu redor só vão saber de fato quem você é quando as lutas vêm contra a sua vida.
é na hora da adversidade, irmão João, que de fato a gente vai perceber, nós vamos perceber quem somos diante de Deus, e as pessoas que estão ao nosso lado também só estão assim, ó. Aquele irmão lá, será que não está em pecado? Não, está passando por tanta luta, né? E de repente Deus está nos provando. Só que o mais gostoso é depois que a gente passa, é aprovado por Deus, a nossa fé é testada, a gente é aprovado pelo Senhor. As pessoas falam: Valéria passou por uma prova terrível mesmo, hein? Eu acompanhei, mas olha, permaneceu firme na presença de Deus. Deus exaltou, Deus honrou, aleluia! As lutas divinas revelam também o máximo do nosso potencial e da nossa fé. Terceiro fato sobre lutas divinas: as lutas divinas aceleram o nosso crescimento. Um mês, Raimar, de luta divina nos faz crescer uns 10 anos. Sabia disso? Deus é especialista, irmã Eliane, trabalhar com a gente. A gente olha para Jacó, uma madrugada que ele passou com Deus, lutando com Deus, uma luta divina. Até o jeito de Jacó andar foi mudado. Aleluia. 4 fatos sobre lutas divinas. As lutas divinas nos purificam e nos transformam. Jacó, quando luta com Deus no rio Jaboque, ele tem o seu nome mudado, Gustavo. Conhecido como enganador. Agora o anjo do Senhor fala: seu nome não será mais Jacó. As pessoas te conheciam como enganador, seu nome agora será Israel, príncipe de Deus, ou aquele que luta com Deus e vence. Aleluia, aleluia. Entenda uma coisa nessa noite: quando nós paramos de entrar em lutas que Deus não mandou a gente entrar, e aprendermos a lutar com Deus as nossas lutas, somente com Deus, e então somente juntinho dele, e não mais sozinhos, do nosso jeito, fazendo aquilo que a gente acha na nossa cabeça, nós vamos sair das nossas batalhas vitoriosos, vencedores, porque aquele que luta com Deus vence. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse tempo, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Vamos clamar ao Senhor agora. E eu gostaria de orar com você que está em casa, passando por tantas lutas, por tantas dificuldades. Mas eu creio que o Espírito Santo ministrou essa palavra de uma forma personalizada no seu coração, assim também como ministrou aos nossos corações aqui que estamos no prédio, de uma forma muito especial. Deus aplica, Deus revela, Deus fala. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você que está aqui ou está em casa: como é que você tem lutado as suas lutas? Quem sabe você ainda não faz parte de uma igreja evangélica, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você tem lutado sozinho? Eu quero dizer para você que sozinho você não vai conseguir vencer as suas batalhas. Mas nessa noite, você pode entregar a sua vida para Jesus e convidar Jesus para lhe ajudar. Você tem entrado em lutas que não são suas e por isso você tem sofrido tanto. Nessa noite o Espírito te revelou como fazer, como proceder daqui para frente. Eu quero orar por você também, em especial para quem está aqui no prédio, mas serve para você também que está em casa. Se você quer orar comigo agora, aí na sua casa, você vai fechar os seus olhos. E eu peço também que os irmãos daqui na nave da igreja fechem os seus olhos também, e nós vamos orar. E a primeira oração que eu quero fazer por você é para que Deus te dê sabedoria, para que você não entre mais em lutas humanas, desnecessárias, coisas que não são
necessárias para você, e você entra depois, você não sabe como resolver, você precisa de sabedoria. Se você quer, você vai orar comigo por isso, eu vou orar por você. Você que precisa de sabedoria para não entrar mais em lutas que não são suas, também vou orar por você, se você precisa disso. Orar por você também, por sabedoria para você resolver, como Jacó teve que resolver, as lutas que ele mesmo criou. 20 anos após aquela luta que ele entrou, humana, que Deus não mandou, ele teve que voltar e resolver. E de repente você sabe que tem uma situação para resolver, e você fica perguntando, como eu vou fazer isso? Deus vai te dar sabedoria. Deu sabedoria para Jacó. Ele foi aplacando a ira do irmão com presentes, até chegar próximo dele. E aí o coração dele já estava transformado, massageado por tudo aquilo que Jacó foi mandando na frente. Então Deus te dá sabedoria. E se você está precisando de sabedoria para sair de uma situação que você entrou, você não sabe como você vai sair, Deus vai te dar sabedoria. E eu quero orar para você que está em casa, está aqui. Quero que você coloque a mão agora sobre o seu coração, em casa ou aqui. E se você está passando por lutas terríveis na sua vida, das mais diversas, quem sabe você pode estar pensando, pastor, eu já entrei em tanta confusão, não sei como sair. Pastor, eu tenho lutado sozinho porque a minha vida espiritual está muito longe de Deus. Quem sabe você está encaixando em todas essas perguntas que eu fiz aqui. Não tem problema. Deus transformou a vida de Jacó e transforma a sua. Mudou o nome de enganador para aquele que luta com Deus, príncipe de Deus. Deus quer também fazer de você um príncipe, uma princesa na presença dele. Deus quer te dar honra. Deus quer te abençoar como abençoou Jacó. O seu nome pode ser mudado nesta noite também. A sua vida inteira pode ser transformada por Deus. Quando Deus entra nas nossas vidas, até o nosso jeito de andar muda. Se você andava cabisbaixo, sempre triste, amargurado, o Senhor levanta a sua cabeça e te faz andar olhando para o alto, para o céu, lugar da onde vem o teu socorro, da onde vem as tuas respostas. Coloca a mão no seu coração, você em casa e você aqui no prédio da igreja, nós vamos orar juntos. Eu quero abençoar você. Pai, em nome de Jesus, na tua presença estamos, juntamente com esses irmãos que estão em casa aqui no prédio da igreja. Eu quero abençoar esses amados. Eu quero pedir que o Senhor esteja dando sabedoria para eles romperem e vencerem nessas lutas que eles mesmos entraram por falta de sabedoria. Muitas das vezes, querendo fazer o trabalho do Senhor, não respeitando os tempos, os momentos. Pai, o Senhor é um Deus de graça e misericórdia. E o Senhor é aquele que dá entendimento. Eu abençoo esse meu irmão, essa minha irmã agora, Pai, em nome de Jesus. E peço que o Senhor dê sabedoria para ele sair dessa situação. Clamo para que o Senhor abençoe esse amado irmão, essa amada irmã, para também a partir de hoje não entrar em guerras, em batalhas que não são suas. E desta forma avançarem rumo ao propósito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses meus irmãos que precisam sair dessas lutas que eles mesmos criaram e entraram. O Senhor é misericordioso e o Senhor nos dá direções claras, respostas claras. E quem sabe, Pai, estou orando agora com muitas pessoas que estão sofrendo por estarem enfrentando tantas lutas, tantas batalhas, das mais diferentes. Eu clamo agora para que o Teu Espírito Santo esteja entrando agora nessas vidas. Sim, Senhor, dá a eles sabedoria e entendimento, e ajuda eles, ó Deus, a nesse tempo agora ter uma experiência real e viva contigo através dessa oração.
através desse quebrantamento. Assim o Senhor fez com Jacó, assim o Senhor pode fazer com cada um de nós. Assim abençoamos o teu povo, aqui e em casa, e declaramos a bênção do Senhor sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Você recebe isso? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia.